Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual. Eu sou Isabela Fornazari. Eu sou Ney Tarrara. Eu sou Ilse Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalheiro. Eu sou Marilda Magalhães. Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha. Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar. Olá! Começando mais um episódio de número 2 do podcast do Grupo Novo Olhar. Tudo bom, gente? Tudo beleza? Tudo beleza. Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem. Então, tá bom. Vou falar aqui quem tá aqui e vocês dão um oi, tá bom? José Oi. Cláudio. Oi, tudo bem? Marcelo. E aí, tudo bem? Beleza? Seu Gilberto. Oi, turma. Elci. Oi, tudo bem? Irineu. Olá, pessoal. Ney. Oi, pessoal. Marilda. Oi, pessoal. Bom, hoje nesse episódio a gente vai falar sobre a deficiência visual não me define. E essa é uma questão muito importante, porque a sociedade, né, na sua maioria, ela enxerga a pessoa com deficiência visual somente pela deficiência visual, né, resumindo essa pessoa, a sua deficiência e desconsiderando ela como um indivíduo. E a consequência desse olhar estreito aumenta o preconceito, julgando a pessoa com deficiência visual incapaz, inútil, triste, sem perspectiva de futuro, improdutivas, etc. Né? Ou seja, coloca ela à margem da sociedade. E aí a gente combinou, né, nós todos aqui, né, de contarmos uma história, porque são várias aí, né, que viveram a esse respeito. Vamos lá? Quem quer começar? Eu começo. Quem? Ney. Vai, Ney. O Ney. Vai lá, Ney. Bem, a primeira vez que depois que comecei a aprender a mobilidade, eu peguei o trem da Lapa, que é perto da minha casa, até a casa da Elci, que é em Francisco Morato. Nesse percurso, o segurança me pegou e me colocou dentro do trem sentado. E eu tenho o costume de pegar a bengala, colocar do lado e colocar minhas duas mãos debaixo da minha barriga, porque eu sou gordinha. Nisso, as pessoas acho que olharam para mim e começaram a colocar dinheiro na minha mão. Com piedade. Mas aí eu fui falar que não precisava para uma senhora, ela falou que a humildade para um deficiente é bom, que ela estava ajudando. Aí eu fiquei quieto, fui até Francisco Morato por R$50. Mas foi isso, pessoal. Ótimo. E aconteceu várias vezes isso. Eu acho que eu tenho cara de Buda, sei lá. Ótimo, mas é isso. O duro é que foi na ida e na volta, então ele saiu ganhando. Acabou fazendo mercado com dinheiro do trem. Agora ele já sabe até a posição de pôr as mãos. É verdade, né? E essa história do Ney, a gente remete, né, o quanto as pessoas olham para o deficiente visual, né, com um olhar de pena. E resumindo, essa pessoa, né, com deficiência visual, alguém que é incapaz e que tem que aceitar o que lhe dão, né? Quer dizer, você seja humilde, né? A pessoa falou, né, do Ney, né? Isso. Né? Então ela tem que aceitar o que lhe dão, porque ela não consegue mais fazer nada, nem ser nada. Eles fazem as suposições sem primeiro perguntar pra gente realmente o que a gente deseja, né? Sem conhecer, né? E isso é a visão de muitas pessoas, né? De olhar, Sim. principalmente o deficiente visual, a gente vê, nós que pegamos muito trem, a gente vê muito isso. Entrou um deficiente visual, a impressão que a gente tem é que todo mundo vai olhar e já vai mexer na bolsa para ver se ele vai precisar dar uma moedinha, sabe? Como se a gente estivesse sempre nessa condição mesmo, de estar esperando uma
não gosto muito da palavra esmola, né? Mas é como se a gente estivesse esperando algum dinheiro de alguém, uma ajuda, alguma coisa. E não só o dinheiro, né? As pessoas ainda, além de dar o dinheiro, quer dizer, só dão dinheiro ali, eu fico tranquila com a minha consciência, né? Sim. E não faço o que realmente teria que estar fazendo para uma pessoa com deficiência visual, né? Que é realmente incentivando, olhando para ela como ser capaz e tudo mais, né? Não definindo ela, só essa questão da deficiência visual. Bom, enfim. Marcelo, e a tua história? Então, eu me tornei deficiente visual há 35 anos, quando eu estava com 35 anos. Então, antes disso, eu fazia várias coisas, né? E uma das coisas que eu mais gostava era dirigir. E aconteceu uma ocasião que eu estava no Paraná e meu pai estava precisando colocar o carro na garagem, e era uma garagem que para você entrar ficava enviesada. E ele não estava conseguindo, e aquele barulho de não conseguir estava me deixando incomodado. Aí eu fui até ele e falei para ele assim, para ele me explicar como que era a garagem que eu colocava. Ele não falou nada, mas ele fez um ar que achava que eu não ia conseguir. Aí eu entrei no carro, né, fechei a porta e falei para ele ficar do lado do carro para que eu não corresse nenhum risco, né, de eu poder pegar ele ou coisa parecida. E simplesmente eu peguei e coloquei o carro na garagem do jeito que tinha que ser. Saí e fechei a porta. Quer dizer, apesar da gente não enxergar, não impede a nossa capacidade. O que a gente sabe, a gente não esquece. E foi assim que aconteceu. A pessoa, ela não perde os seus conhecimentos nem as suas habilidades com a perda da visão, né? Nada. E que também nem a incapacita de aprender coisas novas, né? Eu acho com certeza. Que isso é importante. Porque as pessoas olham muito também para o deficiente visual como se ele perdesse tudo, né? E seu Gilberto, como é que é a tua história? Então, comigo aconteceu diversas coisas, né? Algumas alegres, algumas tristes, né? Mas a gente consegue relevar todas as situações. Mas uma que me marcou muito foi que eu precisava de uma segunda cópia da certidão de nascimento, que a minha tinha sumido. Eu fui com a minha esposa no cartório, e esse cartório onde eu moro aqui, ele tem sobre loja, né? E a seção de envio de segundas vias é na parte de cima, né? Sobre loja. E eu entrei, né, na entrada da loja, do cartório, tinha um segurança, né? Perguntou onde nós íamos, né? Então eu falei que eu ia tirar, eu estava com a bengala, né? Eu vim tirar a segunda via da certidão de nascimento. Aí ele pegou e falou, pode pôr, ele falou para a minha esposa, pode pôr ele sentado naquela cadeira, a senhora sobe lá no andar de cima, que é lá, né? Ela falou, não, mas a certidão é dele, é ele que vai tirar. Eu falei, não, pode ficar sossegado que andar eu ando, só não enxergo, né? Aí, né, ele acabou ficando sem jeito, né? Quer dizer, a pessoa ora como se o cego não faz mais nada, né? Não anda, não... É aquela questão, né, de que as pessoas acham que quem não enxerga não consegue fazer mais nada também, né? Tem muitas histórias que vocês também contam, que é a questão de que chega numa festa, você já tem lá a cadeirinha, né, preparada para vocês e um monte de comida na mesa, né? Quem quer comer é sentar com deficiente visual, né? É só sentar do lado. E você, Zé Cláudio, qual que é a tua história? Bom, minha história, desde jovem, sempre eu gostei muito de dançar. E lá na época dos 15 anos, lá nos anos 60, eu e meus irmãos, a gente dançava as valsas de formatura, as festinhas de 15 anos com as meninas, a gente gostava e era chamado para dançar. E a minha vida inteira a gente dançou. E quando eu gosto muito de viajar, eu viajo com a minha esposa, toda oportunidade que tem de dançar, eu vou dançar e vou de bengala. Fica todo mundo abismado, como que o cego dança? Depois vem perguntar, nossa, mas como é que você faz? É a coisa mais normal. É só sair da frente, porque senão eu vou dar trabalho. E eu sempre, meu sonho, desde pequeno, era dançar valsa em Viena. E então só que o leste europeu é caro, a gente juntou dinheiro, e em 2018 a gente foi para lá
E eu tive, graças a Deus, pude realizar meu sonho. A gente dançou a valsa subindo o Rio Danúbio, foi até gozado, porque se eu tocar a valsa da Nube Azul, a primeira a levantar da cadeira fui eu, né? Eu sou fogueteiro, e saímos dançando, tinha umas 8 casais dançando, uns 2, 3 já pararam, para ficar vendo, eu falei, meu Deus do céu, não estava querendo fazer show. Mas eu danço sempre de bengala. E depois aí nós fomos no castelo de Chambron. E lá também tem uma apresentação da valsa do Imperador, e quem quiser dançar pode dançar. E um monte de casal saiu dançando também, de bengala. E depois o passeio lá nos bosques de Viena também, que é outra histórico. Então a coisa, a gente pode fazer tudo igualzinho, só que de outros modos, com outros cuidados. E a gente continua a vida normal. O pessoal estranha, porque acha que o cego tem que ficar fechadinho, sentado e ouvindo. E não é nada disso. E tem uma coisa aí também, né, que é essa questão de novo, né, porque a perda da visão, a pessoa também não perde também o que ela gosta ou não gosta de fazer, né, e nem dos seus sonhos. Ela não perde seus sonhos, né. Que fazem 10 anos que eu perdi a visão. E que mesmo não enxergando, foi muito prazeroso esse sonho ser realizado, né? Não quer dizer que dançar, tendo a visão ou não tornou isso ruim, não. Conseguiu uma coisa muito legal isso, né? Nossa, até hoje eu fico emocionado, porque eu sou muito mole. Até hoje eu fico emocionado de lembrar. Assim, indescritível. E a sua história, Elci? Então, as pessoas têm a impressão de que quando a gente perde a visão, né, ou que a gente já não nasceu sem a visão, que a gente não pode comprar nada, por exemplo. Teve um episódio de eu estar voltando, né, de São Paulo para Francisco Murato. Cheguei aqui na cidade, Francisco Murato, segurança gentilmente me conduziu até fora da estação e me perguntou se eu queria ir para um ponto de táxi, ponto de ônibus. Eu falei que não, que ele me deixasse na calçada contrária da estação, porque eu ia até a loja do Boticário. E ele, assim, sem eu menos esperar, ele me faz a pergunta mais estranha, né? O que você vai fazer na loja do Boticário? Na hora me veio a cabeça, eu falei, eu vou comprar carne, né? Ninguém me perguntou o que você vai fazer no Boticário. Aí eu falei pra ele, aí antes de eu responder, ele falou pra mim, desculpa, né? Olha, que pergunta minha, você vai comprar perfume, né? Eu falei, moço, eu vou comprar um perfume, né? Então, a impressão que eu tive é que, assim, a visão que eles têm da pessoa com deficiência visual, né, é que a gente não é consumidor, que a gente não tem vontade própria, que a gente não sabe comprar, ou que a gente não tem essa capacidade, né, de escolher os nossos próprios comprar presentes, ou que a gente não pode presentear ninguém. Eu achei uma situação bem inusitada, assim. Até hoje, quando eu chego na estação, que em geral as equipes elas se repetem, o segurança fala para mim, cada vez que eu vejo você eu dou risada porque eu lembro da pergunta idiota que eu fiz. Eu fui pegar, mas isso, eu brinquei falando normal, né, que a gente, né, tá tão acostumado, mas ficou aí uma lição pelo menos para ele, né, que a gente também é consumidor e que a gente sabe comprar e que a gente pode comprar acima de tudo, né. E sabe escolher, né, sabe escolher o que quer, né. Isso é bom. Mas valeu pela experiência. Irineu, e a tua história? Bom, cego quando está na rua é sempre uma aventura, né? Então a gente passa por muitas situações inusitadas e são sempre várias histórias. O que é mais comum, assim, o que eu vejo é o pessoal, muitas vezes, não perceber que eu sou deficiente visual, vem me fazer um tratamento como fosse uma pessoa que não tivesse deficiência, e quando descobre que eu sou deficiente visual, aí fica todo constrangido. Então, aconteceu alguns casos, como por exemplo, eu com a minha esposa no mercado,
eu estou lá fazendo as compras com ela, e de repente ela sai de perto de mim para buscar alguma coisa, e eu fico parado. E eu normalmente estou com o meu kit cego, né, óculos escuro e bengala. E aí chega uma pessoa por trás, uma senhora, por favor, o senhor poderia me ajudar, achando que meu 1,77 m é de uma pessoa muito grande, né? O senhor poderia me ajudar a pegar aquele produto ali em cima da prateleira? Eu viro e falo para não, sem problema, se a senhora me orientar, posso pegar. Aí ela vê que eu sou deficiente visual e fica completamente constrangida, desculpa, eu não tinha percebido. Não tem problema, só me orienta que eu consigo pegar para a senhora e não tem problema nenhum. E aí eu vou lá, ajudo ela a pegar o produto, só que, é claro, ela fica com aquele constrangimento que ela não tinha percebido. Outra coisa que normalmente acontece, muitas vezes você entra num restaurante, né, com a família ou com amigos, e às vezes você entra, senta na mesa, põe a bengala do lado lá, e a pessoa, o garçom, não percebeu que eu sou deficiente visual. Então ele já chega ali para atender uma pessoa como fosse uma outra qualquer, e quando ele vai me oferecer o cardápio, alguma coisa, eu falo, bom, olha, eu não enxergo, você tem um cardápio para ele, você pode me dizer, aí há toda uma mudança de comportamento, porque a pessoa também fica constrangida com isso e acaba não sabendo como lidar com isso. E aí eu normalmente procuro informar, orientar de como é que ele deve proceder para que eu possa escolher o meu pedido e muitas vezes até localizar os objetos na mesa e poder fazer minha refeição ali ou ficar com meus amigos conversando e bebendo sem problema nenhum. Mas essa questão é sempre inusitada, né? Isso demonstra que assim, sempre parece que as pessoas, para interagir com uma pessoa com deficiência visual, tem sempre um constrangimento, né? Fica sempre um constrangimento, né? Exato. Não há uma naturalidade, né, em interagir, né? Que assim, quando a pessoa chega perto de você, você é um ser humano. Quando você fala que é um deficiente visual, dá a impressão que você se transforma num outro ser que a pessoa já não sabe mais como lidar. Muitas vezes por falta de informação, de conhecimento, mas é aquilo que os colegas estão falando, nós somos pessoas normais, que temos apenas uma deficiência, mas a gente procura ter uma vida o mais normal possível, né? Uhum. Então tem uma outra história que também é um pouco diferente, mas também bastante inusitada, que por causa da minha deficiência criou uma situação bem incrível. Em 2016, eu e mais 5 amigos, nós estávamos completando 50 anos e resolvemos fazer uma viagem, né, dos nossos sonhos. Como a gente nasceu em 1966, nós vimos fazer a Rota 66, saindo de Dallas, do Texas, até São Francisco. E quando a gente chega nos Estados Unidos, a primeira cidade que você pousa é a cidade que você vai fazer todo o processo de imigração. E para quem já foi para os Estados Unidos sabe como é tenso esse momento da imigração, porque os norte-americanos são muito rígidos com segurança, tem toda aquela questão de se vai aceitar, se vai deixar você entrar ou não. E a gente indo, eu a única pessoa sendo deficiente, os outros colegas meus, todos videntes, a gente estava com colete de motoqueiro, com o emblema do Brasil e tal. E a gente falou, bom, vamos ver se vai dar tudo certo. Descemos em Atlanta, pegamos a bagagem, estamos indo para o setor de imigração, já de cara com aquela tensão toda, os oficiais da imigração orientando todo mundo, tinha bastante gente, não, por aqui. E quando me viram com a bengala, deduziram que eu era deficiente visual e já pediram que eu fosse para uma outra área preferencial. Com isso eu até falei, olha, eu estou com um grupo de amigos, eles estão comigo, me ajudando. Não, pode vir todo mundo. Meus amigos já nem acreditavam, né? Porque assim, pô, onde vai esse ceguinho, tá indo todo mundo. Até o meu amigo falou brincando, falou assim, agora quando eu viajar, vou levar sempre o Irineu, que é passagem liberada em qualquer lugar, né? E aí nós fomos para esse setor da imigração, chegamos lá, toda a parte eletrônica que tinha que fazer no guichê, e aí um amigo meu me auxiliando, e os oficiais tudo em volta. E aí, o que é engraçado, eu estava conversando com um amigo meu, e aí uma senhora oficial da imigração me viu que era
do Brasil, falando português, e ela falava português. Ela pegou, me puxou de canto. Aí meus amigos já ficaram tudo tenso. Falou, pronto, deu ruim. Me chamou de canto, e aí ela começou, assim, do nada, a perguntar quanto tempo que eu estava deficiente visual, que ela viveu um tempo no Brasil, e aí que ela teve uma filha também com um problema muito sério, e que ela foi curada indo na religião dela, frequentando a igreja dela, na fé dela e tudo. E ela começou a querer me oferecer isso, falando que eu deveria procurar a igreja dela, procurar toda essa ajuda para que eu pudesse ter a cura do meu problema. Que com certeza, se eu fizesse o que ela falou, eu poderia ter aí a minha visão de volta novamente. E aí o que foi aquilo assim, a conversa foi uma coisa que a gente não acreditou. Para mim era uma coisa incrível, porque era a primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos, uma pessoa que não me conhecia, em momento algum eu dei abertura para esse tipo de conversa. A pessoa, é claro, com a melhor das intenções, veio até mim, ofereceu uma ajuda sem saber a minha fé, o meu crédito, se eu queria ouvir algum conselho daquele tipo, como fosse assim, uma invasão de privacidade, e ela, claro, na melhor das intenções, tentou me oferecer isso. Eu, claro, gentilmente agradeci a ajuda dela, falei que naquele momento eu não estava interessado, mas que eu ia observar o que ela tinha me falado, mas agradeci ela e tudo, porque ela estava com uma das melhores intenções, talvez por pena ou caridade, e aí ela veio oferecer isso. Com meus amigos, é claro, ninguém acreditou, porque falou assim, a gente vem para um lugar, para um outro país, uma pessoa estranha, dentro da imigração, lugar tenso, a pessoa vem dessa forma de abordar, fala assim, alguma coisa estranha está acontecendo, mas foi tudo tranquilo, depois a gente passou numa boa e acabou virando uma piada isso tudo, mas foi assim, pela minha deficiência, eu tive todo esse tratamento diferenciado num outro país, e aí, com as melhores das intenções, a pessoa me oferecendo uma solução que, é claro, naquele momento não me interessava, mas foi o que aconteceu. Acho que isso vem também, acho que lembra também um pouquinho, remete a gente, a questão que muita gente acredita que a pessoa com deficiência visual está nessa condição por uma falta de fé, né? Ou porque está pagando alguma coisa, né? Ou porque foi uma pessoa ruim, ou sei lá, enfim. E foi uma escolha minha ficar nesse estado, né? Na verdade não foi, né? É uma escolha. E além disso tem uma outra questão que como eu sei dessa história, né? Que você e teus amigos sempre quiseram fazer essa viagem, que quando vocês fizessem 50 anos, né? Vocês iam andar na Rota 66 de moto. Você não foi de moto, foram todos seus amigos de moto, você mais um amigo foram de carro, né? Exato. Mas eu acho que isso é legal porque também demonstrar que as pessoas, de novo, né, não se perdem os planos nem os sonhos, né? Continua, pode ser que tenha algumas mudanças, você não foi de moto, mas você foi, e também foi muito bom ter ido, né? Sim. E continua fazendo esse plano, né? Então, a pessoa com deficiência visual ela não perde os sonhos, os planos, né? As perspectivas de futuro, enfim. Não, e além disso, né? Além de eu ter feito um planejamento que nasceu até antes de eu perder a visão, né? Mas o interessante é que assim, eu fui para essa aventura que a gente programou e os meus amigos, independente da minha deficiência, me integraram, me incluíram nesse passeio, me dando suporte quando eu precisava, mesmo estando num outro lugar, num outro país, com uma outra língua. E assim, foi tudo muito incrível, foi um passeio inesquecível para todo mundo. Tá vendo? É muito legal isso. Marilda, tu! Qual a tua história? Então, a minha história também é um pouco engraçada. Eu costumava fazer visitas a um asilo, né? Eu contava histórias, conversava, ouvia os senhores, e uma senhora, é misto esse asilo, né? E eles sempre comentavam que não tinham alegria,
que era triste, a gente conversando, e eu sempre contava uma piadinha, uma conversa aqui, uma conversa ali, e eles riam muito. Aí elas falavam assim, nossa, essa menina é de ouro, quando ela vem, ela traz alegria. Num determinado dia, um deles estava fazendo aniversário. Aí teve comes e bebes, e a coordenadora falou, você pode vir nesse dia? Eu falei, posso sim. Eu fui e tal, e nós conversando, aí uma hora um senhor pegou e falou para mim, vamos dançar? Aí uma senhora falou assim, não faz isso, você não tá vendo que ela é cega? Aí eu virei para ela e falei assim, eu sou cega, mas eu danço pra caramba. Aí todo mundo dançar. Bateu palma e a gente foi dançar. Muito bem. São cada história, né? Eles acham que porque a gente tem a deficiência não consegue fazer outras coisas. De novo, aquela questão do sentimento. Ela me parece até que foi um sentimento de dó, né? Não faz isso com ela, não fala para ela ir dançar que ela não pode, ela vai se sentir mal, né? Essa visão, esse sentimento de dó que a pessoa tem, né? Define ali como perdeu tudo e não consegue fazer mais nada, né? Ô Isa, tem uma outra história que eu acabei de me lembrar aqui que envolve boa parte dos integrantes do grupo. Cuidado, hein? Não autorizo. Depende do que você vai falar aí. Então, envolve boa parte, eu sou obrigada a contar. Mas é assim, a gente, nas nossas reuniões, né, sempre às terças-feiras, quando terminava a reunião, a gente subia todo mundo para o metrô, todo mundo não é uma parte, porque o Irineu não tinha coragem de sair com a gente, porque ele ainda estava meio com medo, né, de andar com a gente. Não, era até hoje lúcido. Eu tenho. Até hoje ele tem. Mas não era medo de que a gente mordesse ele, não. Eu acho que é o único lúcido. Como ir embora lá da fundação, não pegava o metrô. E a gente sempre ia junto, então. Eu, Marilda, o seu Gilberto, o Marcelo e a Gi, que era uma outra amiga nossa, que a gente sempre andava junto. E normalmente a gente ia até a estação do metrô, pegávamos o metrô todo, sentido Estação da Luz. Seu Gilberto e o Marcelo desciam antes, mas a gente continuava até a Estação da Luz, eu, a Marilda e a Gi. E a gente sempre foi muito alegre, porque a gente já chegava na estação, imagina, você chegar num grupo de 5 deficientes visuais na estação, já deixava os jovens aprendizes doidinhos, né, os estagiários do metrô, o pessoal do metrô já entrava em crise. E a gente sempre fez muita amizade com o pessoal que conduzia a gente no metrô. Então a gente sempre ia rindo, conversando. E numa dessas idas até o metrô, para pegar o metrô, a gente entrou na composição do primeiro vagão, o rapaz colocou a gente para dentro. E a gente sempre ri da Marilda, porque a gente coloca ela sentada, né? E sempre a gente tem a mesma fala, né, Marcelo? Os idosos têm referência. Eu brava. Eu não sou idosa. Porque o seu Gilberto é mais velho e vocês não mas ele estava sentada, né? Não, mas olha o nome dele, Gilberto Carvalheiro. Ele deixa a Marilda sentar sempre. E numa dessas a gente falar, senta, senhora tá cansada. Tia. A gente teve uma crise de riso, né? Mas riso, assim, muito riso. Como a gente tá aqui agora, né? E isso incomodou uma senhora que estava sentada. Saiu de perto. A gente, ela estava do lado, né? Ela olhou bem séria, assim, pra gente e questionou, assim, ela não falou diretamente pra gente, mas falou pra uma senhora com ela, como pode, né? Eles não enxergam, vivem dando risada, olha que tanto de risada, sabe? Como se a gente tivesse que ficar sério. Triste. Tem quantidade para riso. Não é? O que a Marilda respondeu, porque essa eu não acho que a Marilda ficou quieta, né? O que você acha que a Marilda podia falar numa situação dessa? Bem delicada. Conta, Marilda, o que você falou? Eu não me lembro. A Marilda me vira no meio do metrô lotado, quase 4 horas da tarde, e fala em alto e bom tom para a mulher ouvir. E assim, já não basta a gente ser cego, ainda tem que ser mal-humorado, igual certas pessoas que enxergam.
Nessa hora o metrô parou e... O que aconteceu, né? Todo mundo riu. Então, assim, essa história ficou marcada até hoje. Quando a gente entra no metrô, a primeira coisa que a gente faz é dar risada, independente de qual. Então, Viu porque no metrô a gente põe a Marida sentada? Porque é mais fácil de segurar ela na hora da briga. A gente põe ela sentada e cerca. E cerca, pior que a gente fica em volta. Essa foi uma história que, assim, e até hoje, viu, Isa? Quando a gente chega no metrô, a gente já ri naturalmente, né? Mas a gente entra no metrô, a gente acaba lembrando disso. Já né? Da nossa alegria. Né? Com certeza. É o que as pessoas têm, né? Essa visão, né? De que as pessoas não, mas na sua maioria, eu acho que a sociedade sim, né? Que vocês que têm uma deficiência visual têm que ser triste, né? Essa visão limitante e acaba encaixotando vocês, né? E acaba colocando a pessoa com deficiência visual num mundo diferente, né? No outro mundo, como se não fosse o nosso mesmo mundo, né? E é esse mundo andar de cabeça baixa. O mundo de tristeza. Andar não, ficar em casa, né? Ficar em casa. Nesse mundo de não pode tristeza, sair, né? Nesse mundo de tristeza, de revolta, né? De inutilidade, de inferioridade, né? Quer dizer, então eu tenho que ficar remoendo esses sentimentos, que eu não sei nem da onde que elas tiram, que vocês têm que ter, né? E vai ficar em casa quietinha, né? Remoendo tudo isso. Acho que isso é muito complicado. É isso que a gente estava falando um pouquinho aqui, né? Dessa deficiência visual não me define. Porque as pessoas definem a deficiência visual como isso que a gente contou hoje, né? Como essas histórias, né? Que pode falar, Marcelo. Eu acho que é o seguinte, tudo isso aí que foi comentado vem muito por causa da história da deficiência lá de trás, como era visto. Isso. Então muita gente ainda carrega essa visão, e hoje é diferente, e é isso que a gente tenta desconstruir. É isso mesmo. E até para finalizar um pouquinho isso, falar que assim, a deficiência visual é a perda, né, total ou parcial da visão, e que a pessoa com deficiência visual ela é qualquer pessoa que tenha deficiência visual. E que o mundo da pessoa que tem a deficiência visual, ele não é diferente do nosso. É o mesmo de que todos, só que com algumas dificuldades. E essas dificuldades, elas são porque esse mundo não é adaptado a todos. E uma das coisas que mais dificulta essa adaptação é esse olhar limitado que as pessoas têm, né, do deficiente visual, né? Para finalizar tudo isso, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão. Então, o mundo ele foi criado para as pessoas, né, entre aspas, videntes, consideradas normais, né? Ele não foi criado para o deficiente visual, para o cadeirante e outras deficiências. Então, cada um ele vai ter que se adaptar dentro desse mundo. Ele não é um mundo único, né? Para o deficiente visual ou para o vidente, o que enxerga, ou para o deficiente físico. O mundo é mundo. E dentro desse mundo, nós, enquanto pessoas com deficiência, nós vamos nos adaptando. A gente estuda, a gente trabalha, a gente é consumidor, a gente é torcedor, a gente é de tudo. A gente pode fazer qualquer coisa. Claro que dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, né? Eu não posso me comparar a uma pessoa que enxerga e atravessar a rua sozinha, por exemplo. Eu vou precisar do auxílio, mas eu vou atravessar a rua. Eu vou chegar no mesmo lugar que ele vai chegar, enxergando ou não. Só que teremos condições diferentes para que isso aconteça, né? Eu acho que nós passamos por esse processo de adaptação o tempo todo. Hoje a gente não consegue de um jeito, a gente vai buscar um meio para conseguir. Se hoje você não consegue estudar numa sala regular, não tem problema, você vai buscar os meios de adaptação para que você consiga concluir um curso, por exemplo. Isso aconteceu comigo e já aconteceu com outras pessoas aqui. A gente busca os nossos meios para fazer com que esse mundo fique normal, digamos assim, para nós também. Então é uma busca constante. É como matar um leão a cada dia, sabe? Hoje a gente enfrenta essa dificuldade, amanhã a gente pode encontrar uma maior e a gente vai vencendo.
uma coisa de cada vez. O Gilberto usa muito essa fala, né? De um dia de cada vez. E é isso que a gente vai fazer, é um dia de cada vez. Hoje eu venço aqui, amanhã é outro obstáculo, a gente vai procurando vencer a cada um deles. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário, né? Na verdade, eu ouvi uma frase, não é minha, mas eu achei muito pertinente para o nosso tema desse episódio, que é assim, as pessoas não olharem as pessoas pela deficiência, porque por trás dessa palavra deficiência existe uma outra palavra chamada eficiência. Uhum. Então, que as pessoas não olhem a deficiência, mas sim a eficiência desses seres humanos, Uhum. porque eles são muito capazes, têm talentos, competências, caráter, que podem levá-los a qualquer coisa que eles desejam, independente da sua deficiência. Então, eu queria falar o resumo de tudo que foi dito aqui, né? A gente percebeu que só existe um mundo e esse mundo não é adaptado a todos. Então, cada um é que tem que se adaptar para viver nesse mundo. Então, por exemplo, né? A pessoa se fica rica, ela tem que adaptar a vida dela para viver como rico. Se a pessoa se torna pobre, ela vai ter que adaptar a vida dela para viver como pobre. A pessoa que tem alguma deficiência, ela vai ter que adaptar a sua vida para viver como deficiente. Mas todos eles vão viver nesse mesmo mundo. E a gente tem a possibilidade de viver muito, muito bem, contando com a deficiência que cada um tem. É só dar uma oportunidade para viver melhor. É isso aí. O deficiente visual não é um incapaz, não é um coitado, não é um inútil e também ele não perde a sua identidade. Ele vai ser sempre a mesma pessoa. E ele pode fazer tudo que uma pessoa faz no seu tempo. E também a gente não podemos esquecer que o deficiente visual pode fazer tudo o que ele quiser, só não pode fazer o que depende exclusivamente da visão. O restante ele pode tudo. Dando continuidade no quadro Quem Sou Eu, apresentaremos mais um integrante do Grupo Quem Novo sou eu? Olhar. Eu sou Ilse Gomes, tenho 46 anos, sou mãe, esposa, dona de casa, sou professora aposentada, faço parte do Grupo Novo Olhar, faço parte do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência da cidade de Francisco Morato, faço artesanato, então eu sou artesã, tenho baixa visão causada pela retinose pigmentar. Eu sou uma pessoa muito feliz. E aí, Irineu, se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, como é que faz? Bem, ouvintes do nosso podcast, basta acessar as nossas páginas do Facebook e do Instagram, procurando por TV Novo Olhar, TV de Deficiência Visual, Novo Olhar tudo junto, ou nos contatar diretamente pelo nosso e-mail contato@gruponovoolhar.org e teremos o prazer de ouvi-los. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso segundo episódio. Espero que vocês todos tenham gostado. Até a próxima, para nos encontrarmos novamente. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! Até o próximo.